Tô com soluço, hein? Apareceu um soluço do nada aqui. Foi Mário. Vamos lá, olha só. E o Sport segue se reforçando, viu, para a sequência da temporada. Ainda não teve anúncio oficial, mas o time rubro-negro avança na negociação e pode contratar volante que pertence ao Fortaleza. Veja quem é. O Sport pode anunciar a qualquer momento mais um reforço para a sequência da temporada. O volante Pedro Augusto, que está no Fortaleza. O contrato atual do jogador com o time cearense se encerra em 2026, mas o Sport deseja ter o jogador de forma definitiva. Além do Leão da Ilha, outro clube da Série A também demonstrou interesse em contar com o atleta, o Juventude. Mas a negociação com o time gaúcho acabou esfriando nos últimos dias. Pedro Augusto tem 26 anos e chegou ao Fortaleza em 2023. Com a camisa do tricolor do PC, ele fez 71 jogos e conquistou uma Copa do Nordeste. Na temporada passada, disputou 45 partidas, mas em 2025, Pedro Augusto perdeu espaço no time de Vojvoda e só entrou em campo 5 vezes. Formado nas categorias de base do São Paulo, Pedro Augusto iniciou profissionalmente no São Bento e tem passagem pelo futebol português. Se a negociação for concretizada, o Sport terá até o dia 10 de julho para regularizar o atleta na abertura de transferência de jogadores. O Sport ainda deve buscar um centroavante, um zagueiro, um jogador que atue como ponta e um goleiro. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos voltar a falar do esporte. Notícias do Leão da Ilha do Retiro. Paulo de Tarso está com a gente ao vivo. Sabe onde é que está o Paulo de Tarso? Eu sei que está no centro de uma cidade importante da região metropolitana. Está indo daqui a pouquinho ao centro de treinamento do esporte e ele tem atualizações para a gente. E aí, Paulo de Tarso, muito boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Rembrandt? Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o Jogo Aberto Pernambuco, cidade do Paulista. Estamos nesse momento aqui em Paulista, daqui a pouco vamos ao CT do Esporte, porque tem coletiva daqui a pouco com o meia Lucas Lima, esperança nele, né? Um jogador que tem qualidade, quem sabe ele ajude o Esporte nessa caminhada difícil para escapar do rebaixamento, porque a situação realmente não está nada fácil para o Leão na Série A do Campeonato Brasileiro. O último colocado, 3 pontos, nenhuma vitória, e daqui a pouco tem coletiva do LL, Lucas Lima, daqui a pouco vai falar conosco. Aliás, faz muito tempo que o Esporte não abre o treino para a imprensa vai poder acompanhar tudo. Então, Daniel Paulista segue nessa intertemporada. O Sport tem 2 períodos marcados para esta terça-feira, já acabou a movimentação pela manhã, agora à tarde segue essa rotina de trabalhos visando a volta do Brasileirão. O Sport que vai voltar a jogar primeiro pela Copa do Nordeste no próximo dia 9, confronto contra o Ceará na Ilha do Retiro, valendo vaga na semifinal da competição, e no dia 14 o Sport vai para a fria Caxias do Sul enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi. Portanto, o Sport está nessa pisada. Primeiro tem Copa do Nordeste, depois tem Brasileirão. O Sport não está legal, não vence há 3 meses, mas existe no clube uma confiança que o Sport vai conseguir uma recuperação, uma retomada para escapar do rebaixamento para a Série B da próxima temporada, o que, claro, não é desejo de ninguém, de nenhum rubro-negro, de ninguém do clube. O clube tem passado por muitas mudanças, comissão técnica, elenco, diretoria. O Sport está em muitas mudanças, mas a principal delas tem que acontecer no gramado, com os resultados, Rembrandt, que não estão acontecendo. Então o Sport vai seguir essa preparação. Daqui a pouco, repito, coletiva com Lucas Lima e trabalhos no CT do Leão. À tarde, Rembrandt. Bacana, Paulo. E começou diferente mesmo, né? A nova era Daniel Paulista. Ele já atendeu uma parte da imprensa de forma exclusiva, mostrou o vestiário, né, do esporte.
coisa rara de acontecer, e agora tem essa abertura para mostrar um pouquinho dos treinos, até para ter imagens, né, dos treinos do esporte, dos jogadores, que é importante para o trabalho do dia a dia da imprensa. Então tá bacana essa largada, pelo menos nesta nova relação que pode estar se estabelecendo aí com a imprensa pernambucana, né, Paulo? Exatamente, Rembrandt. Quando foi anunciada, divulgada a programação do esporte para a imprensa, eu até me surpreendi. Então, todo o trabalho vai poder ser acompanhado pela imprensa daqui a pouco no CT. Então, hoje, falando de hoje, não tem esse mistério todo. Claro que ainda é muito cedo para projetar times, o esporte só volta a jogar no próximo dia 9, mas o Daniel Paulista dá indícios que pode fazer o esporte ser um pouco mais aberto nessa relação clube e imprensa, o que acaba sendo muito importante. Os clubes se fecharam muito, principalmente pós-pandemia, né, Rembrandt? Na pandemia, essa era a justificativa. Depois, os clubes guardando o segredo, fechando o treino, fechando o time, guardando aí os segredos no clube, e os clubes têm os seus segredos e têm as suas armas para não abrir para o adversário. Então eu já ouvi justificativas diversas sobre isso, a gente respeita, mas claro que quando há essa abertura fica melhor a relação clube e imprensa, no caso específico, esporte e a imprensa aqui de Pernambuco. Rembrandt. O de Tarso, que está com o Rinaldo Cavalcante, nosso repórter cinematográfico lá, direto do centro de Paulista. Já já a gente volta para bater mais um papo com Paulo de Tarso. Bom, estamos de volta aqui, a última parte do Jogo Aberto Pernambuco desta terça-feira. Seguinte, quando o Daniel Paulista foi apresentado, ele falou sobre esses jogadores que estavam, em tese, fora dos planos. Matheus Alexandre é o principal exemplo, né? Que seria um jogador que estaria fora dos planos, que o esporte já teria colocado à disposição do mercado, etc, etc, etc. Naquele momento, quando o esporte anunciou que ele estava afastado, o torcedor do esporte, uma boa parte da torcida, né, chegou a comemorar. Por quê? O cara que foi um dos maiores investimentos do clube, 9 milhões de reais investidos no Matheus Alexandre, é que dentro de campo ele não desempenhou, ele não entregou o que se esperava, até pelo investimento que foi feito. Um jogador que veio do Cuiabá, que fez até uma boa temporada no time mato-grossense, mas que no esporte, com Pepa, nem com Antônio Oliveira, ele conseguiu entregar resultado. Com Antônio Oliveira foi ainda pior, que ele foi titular no primeiro jogo de Antônio Oliveira, já vinha muito mal com Pepa, e depois foi substituído no intervalo do jogo contra o Cruzeiro. E depois desse jogo, ele foi colocado à disposição aí do mercado. Não apareceu negócio. Mas a gente vai contar agora, Duda Vasconcelos, a Eduarda Vasconcelos vai contar pra gente, porque o esporte já treinou hoje cedo, né? O Paulo trouxe essa informação agora há pouco, o treino lá no CT Rubro Negro. E agora a Duda vai contar a história do lateral Matheus Alexandre, que vai passar por um período de observação com o técnico Daniel Paulista. Vamos acompanhar a reportagem. O time do esporte retornou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira. E nos treinamentos, Matheus Alexandre. Pouco mais de um mês após ser oficialmente afastado pelo clube, o lateral está presente no elenco do esporte, pelo menos por enquanto. A direção do time rubro-negro deu total liberdade para que o técnico Daniel Paulista decida se deseja contar com o lateral na equipe. Matheus Alexandre havia sido afastado após o jogo contra o Cruzeiro, quando recebeu oportunidades na equipe titular com o técnico Antônio Oliveira. Mas aí o Leão foi goleado em plena Ilha do Retiro e é claro que a torcida não deixou passar. Com isso, a direção resolveu afastar o jogador. O Atlético Paranaense chegou a sondar Matheus Alexandre. Sem acordo, outras equipes, incluindo clubes de Portugal, conversaram com o representante do lateral, mas sem sucesso. Com a chegada do treinador Daniel Paulista, o atual comandante prometeu uma segunda chance para todos do elenco, incluindo Matheus Alexandre. O jogador foi uma das contratações mais caras do clube, exatamente 9 milhões de reais para contratá-lo do Cuiabá. Ao todo, Matheus soma 12 jogos com a camisa rubro-negra. O lateral tem contrato com o Sport até dezembro de 2028. Bom, dar uma chance para ele é observá-lo no treino, né? No dia a dia, como é que vai ser,
de que forma vai querer utilizar o Matheus Alexandre. O Daniel não está dizendo que vai usar o atleta nos jogos. Evidentemente que se ele aprovar, se ele perceber, se ele sentir segurança e que de repente ele pode atender aos requisitos, né, do técnico Daniel Paulista, ao plano de jogo do treinador, aí certamente ele vai ter uma nova oportunidade. Que acho que não tem problema nenhum quanto a isso, desde que Daniel Paulista garanta que ele está em condições de render, de oferecer ao esporte o que ele, pelo menos é o que a torcida esperava, né? Que ele fosse entregar pelo investimento que foi feito. Mas não vejo nada demais assim. Tem gente, para quê? Para que dar uma nova chance para ele? Ele será observado nos treinos, enquanto não surgir uma oportunidade, né? Um outro time que venha realmente de forma concreta, fazer uma proposta pelo atleta Matheus Alexandre. A oportunidade pintou aí para ele, de repente ele pode se tornar aquilo que esperava o esporte quando fez esse investimento. A gente acompanha, aguarda aí o desenrolar também dessa observação do técnico Daniel Paulista.